igreja que é confessional, credal e que confessa a sua fé e discipula a sua igreja. Com as decisões do Supremo Concílio que foram tomadas nessa última reunião, a igreja retorna às suas características anteriores e nós trabalharemos esse assunto de maneira pausada, de maneira a todos entenderem quais são as doutrinas principais da fé cristã que estão expostos nos nossos símbolos de fé, ao ponto de que nós teremos a subscrição também dos membros, não só dos oficiais dos símbolos de fé da IPB, para que a nossa igreja permaneça pura, santa e seja entregue ao Cordeiro da maneira que Ele mesmo a deseja. Alguém tem mais algum aviso para nos lembrarmos? Reunião do presbitério no próximo sábado. Serão tomadas as decisões, na verdade serão dadas as atribuições dos campos designados para os pastores e obreiros. Além disso, também, no domingo à noite, todos presentes, por favor, que será entregue o título de emerência do presbítero Mauro. Deus, então, nos abençoe. Iremos iniciar com um prelúdio. Os irmãos se coloquem em espírito de oração e aí nós iniciaremos o nosso culto solene. Deus os abençoe. Amados do Senhor, abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, comigo, por favor, capítulo 2. Leremos dos versículos 12 ao 17. Joel, capítulo 12, versículos 12 a 17. Iniciaremos o nosso culto hoje com contrição diante de um Deus que é santo. Vamos ficar de pé? Assim diz a infalível palavra de nosso Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes. Voltando ao versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, essa palavra do profeta Joel, para buscarmos a misericórdia do Senhor, nos apresenta no versículo 16 que todos devem se congregar
para buscar e cultuar solenemente a este Deus. Observem, os anciãos devem ser ajuntados, os filhinhos e até os que mamam, além daquele que acabou de casar. Não há desculpas para a igreja do Senhor não se reunir, para adorá-lo, para buscá-lo, para se converter a Ele, para rasgar o coração diante de Deus. Porque não há desculpas, irmãos. Porque o nosso Deus é misericordioso, porque o nosso Deus é compassivo, porque o nosso Deus é tardio em se irar, porque Ele é grande em benignidade e Ele deixa de fazer o mal. Irmãos, há maldição para todos os momentos em que nós nos recusamos a ser obedientes a Deus. Mas se nós nos voltarmos a Ele e buscarmos este nosso Deus, Ele tirará isso de cima de nós. Amados irmãos, que nós choremos mais pelos nossos pecados, que nós choremos mais pelas nossas desculpas para não estarmos na presença de nosso Deus. Nesses últimos 2 dias, nós ouvimos sobre a história de nossa igreja, como que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo com a divisão que houve logo no início do século XX, até a década de 50, era a maior denominação deste país. E era porque ela era fiel à palavra e aos seus símbolos de fé. Nós podemos voltar, se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos de novo ao Senhor, se nós abandonarmos as práticas que não são abençoadas na palavra de Deus, se nós nos voltarmos a termos um culto de fato reformado novamente, se nós voltarmos ao discipulado que começa na IBD, se nós voltarmos a ter pais e mães que discipulam seus filhos, se nós nos discipularmos uns aos outros, se nós nos confortarmos uns aos outros, se nós nos confrontarmos uns aos outros, o Senhor orará do céu e se arrependerá do mal que está sobre nós, e nós voltaremos a trazer os eleitos para a igreja do Senhor, para que eles se convertam e vivam a fé verdadeira, para que a nossa igreja seja entregue pura ao Cordeiro. Irmãos, vamos, neste momento de culto, adorar a Deus com alegria, mas também com o coração contrito, sabendo que nós precisamos mudar o que estamos fazendo, que nós devemos nos converter da rota que nós estamos indo, que nós precisamos buscar a este Deus que nos ama. Precisamos chorar por nossa igreja. O nosso concílio maior tomou decisões reformadas, corretas, bíblicas. Agora, cada uma das igrejas locais deve se voltar e fazer isto acontecer, aonde nós estamos. Cada líder aqui, tanto os líderes formais, que são os oficiais, presbíteros e diáconos, ou os líderes informais, que são os professores de escola bíblica dominical, aqueles que estão nas sociedades internas, devem se voltar para a palavra e vivê-la de maneira plena. Quando nós nos convertermos totalmente, Ele nos estenderá misericórdia. Oremos agora, confessando que nós temos pecado contra este Deus e precisamos do seu perdão. E agradeçamos porque nós temos o perdão através daquele que é o nosso mediador, Jesus Cristo. Eu peço ao presbítero José Honório que faça essa oração e nós oremos com o nosso irmão em concordância, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento o teu povo se encontra congregado na tua casa, com seus corações abertos à confissão, rasgando, colocando tudo aquilo que não te agrada na tua presença, as mazelas, os orgulhos, as vaidades, as presunções, as hipocrisias, Sim, Deus. as mentiras, Perdoa, Senhor. tudo aquilo que é obra da carne, nesse momento, ó Santo Deus, nós, o teu povo, estamos rasgando nossos corações, Sim, Deus. suplicando ao Senhor, retire de nós
essa chaga pecaminosa que é a obra da carne, Oh, Pai. que tem nos acompanhado, que tem nos perseguido, que muitas das vezes tem tomado o centro de nossa vida, tem tomado o nosso desejo em praticar aquilo que não está em conformidade com o teu querer, com a tua vontade. Suplicamos, ó Deus, nosso Pai, Sim, Deus. de coração, que o Senhor, que nos ouve nesse momento, tenha misericórdia de nós. Sim, Pai Santo. Perdoa-nos, ó Deus, Perdoa-nos, essas Pai. faltas cometidas, que não venhamos a repeti-las, mas repudiá-las totalmente e de uma vez para sempre. Mas para isso carecemos da ajuda, da companhia, do auxílio, da presença do Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Ó Espírito Santo de Deus, Consolador, enviado do Deus Filho, tenha misericórdia, limpa-nos dessas mazelas, retire a obra da carne Sim, Deus. e encha-nos do fruto do Espírito. Sim, Pai Santo. Tenha misericórdia de nós. E já te agradecemos porque o Senhor está nos perdoando, o Senhor está nos livrando, libertando, e o Senhor nos levará, nos conduzirá a bom termo. Sim, Pai Santo. Tenha misericórdia Obrigado, Jesus. deste que está falando contigo neste momento Sim, Deus. e de toda a tua igreja. Em nome de Jesus, no qual oramos e já te agradecemos pela bênção do perdão alcançada no excelso, soberano nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Agradecendo o perdão de nosso Deus, vamos cantar o hino do Inário Novo Cântico, O Grande Amor de Deus, hino de número 42 de nosso Inário. O grande amor de nosso Deus por nós, seu povo, sua noiva. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos fez vaga confiar nos merecimentos do Filho de Deus,
quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Irmãos, vamos ler o Salmo 34, dos versículos 1 ao 9. Vamos ler a uma só voz. Salmo 34, versículos 1 ao 9. Esperar os irmãos abrirem suas Bíblias. Apesar de nós termos uma projeção, é sempre bom que nós confiramos nas Bíblias, que nós devemos sempre tê-las conosco. Vamos ler então a inerrante palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Com esta leitura que nos mostra, podem se sentar, o quanto nosso Deus deve ser bendito por nossas vozes, quanto a nossa glória deve ser buscar ao Senhor, quanto Ele nos acolhe quando os nossos corações estão voltados para Ele, não para os nossos temores. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos livra de todos os temores. Mesmo que a noite escura seja aquilo que te leve a olhar para Deus, busque-o de todo o coração. Não se afaste desse Deus glorioso. Busque contemplar a sua glória na criação, a sua glória na palavra, a sua glória na pessoa do eterno Cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Provem ao Senhor com as suas vidas, porque Ele é bom. Bem-aventurado, como o próprio Jesus falou várias vezes no Sermão do Monte, bem-aventurado, feliz é aquele que nele se refugia. Temei ao Senhor, irmãos, porque Ele é fogo consumidor. Apesar dele ter nos tornado os filhos pela adoção e co-herdeiros com Cristo, Ele continua sendo Deus temível e não totalmente conhecido, por Ele não se revelou totalmente a nós. Nós só conhecemos aquilo que Ele quis se revelar. Mas mesmo assim, como nós somos seus santos, separados para sermos dele, desde antes da fundação do mundo, Ele promete que nada nos faltará, se nós o temermos. O Senhor não é o seu colega de futebol. O Senhor é o Deus eterno, grandioso, que não precisa de nós, mas escolheu nos criar para nos amar e levarmos para estar sempre com Ele pela eternidade. Adoremos a este Deus. Vamos cantar outro cântico do nosso inário, o hino de número 49 do Inário Novo Cântico, sempre vencendo, adorando, glorificando a este Deus. Vamos cantar, mesmo assentados, este hino com muita alegria na presença de nosso Senhor.
Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hortes inumeráveis, seu grande império fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias ficar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Os que são fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor, podem confiar na sua intercessão diante do Pai. Nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, está à direita de Deus Pai e intercede pelo seu povo. Por isso, neste momento, nós iremos, junto com o presbítero Mauro, fazer uma oração intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos que estão enfermos, os que passarão por procedimentos médicos. Nosso irmão veio falar comigo que sua tia está quase deixando esta vida e pede consolo para toda a família, nosso irmão diácono Carlos. Também me lembrou que a sua esposa irá internar na quinta-feira para fazer procedimentos médicos. Vamos interceder pelo povo de Deus. Vamos orar com o nosso irmão. Oremos. Ó Deus amado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, nesse momento de intercessão, ó Deus, usamos da nossa palavra, ó Deus, para clamar, Senhor, interceder, ó Deus, por tantos irmãos que também têm passado por dificuldades, ó Deus, com problemas de saúde, carecendo, Senhor, da Tua orientação, da Tua bênção, ó Deus, aos médicos, àqueles que os têm atendido, os têm consultado, ó Deus, e aquelas feridas, ó Deus, que o Senhor tem sarado, ó Deus, e algumas que ainda estão para ser saradas por Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, intercedemos. Sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer tudo por nós, fazer para aqueles, ó Deus, que o amam, aqueles que o receberam Jesus como Salvador, ó Deus. Nós clamamos aqui pela irmã Ocileia, Senhor, que está para fazer uma intervenção, Senhor. Que o Senhor esteja ali acompanhando aqueles médicos, acompanhando a Tua serva, acalmando, tranquilizando a todos os seus familiares, ó Deus. Nós buscamos aqui também conforto, consolo, ó Deus, para a família que está enlutada, ó Deus, pela perda do nosso irmão, ó Deus, que por aqui passou também, Senhor. Sim, que o Senhor os console, os conforte, os abençoe, ó Deus. Sim, Pai Santo. Nós te pedimos, ó Deus, por tantos irmãos que precisam, Deus, ser acalentados, cuidados por Ti, Senhor. Tantos que precisam, ó Deus, e também aqueles, ó Deus, que estão distanciados, ó Deus, que de repente estão passando por enfermidade e nem sabemos. Verdade. Mas temos a certeza que o Senhor sabe. Te pedimos por eles, te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão distantes, mas carecem, ó Deus, da Tua ajuda, do Teu amparo, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor escuta as nossas orações. Sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um aqui desta noite, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não viemos aqui à toa. Viemos aqui para adorar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Verdade. Viemos aqui, ó Deus, para trazer as nossas gratidões, ó Deus, pelos Teus feitos, pelas nossas vidas, ó Deus. Mas também viemos para interceder, ó Deus, para os nossos amados irmãos e amigos, Senhor. Então te pedimos, ó Deus, que faça a Tua vontade, ó Deus, que seja, ó Deus, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor vê o proceder melhor, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Como eu já disse em algum momento aqui, nesse fim de semana nós fizemos o nosso simpósio de EBD, tivemos a presença do reverendo Daniel Basso, sua esposa Luana, seus filhos Vitor e Cindy conosco. Foi um momento de confronto, foi um momento também de alento, para que nós possamos revitalizar a nossa EBD, aquilo que ela já foi projetada no passado, aquilo que ela já foi, que é o ensino discipular, que vem da doutrina que a nossa igreja tem firmada nos seus símbolos de fé, para que todos saibam defender a fé e viver da maneira que a Bíblia expressa essa fé. Não colocamos de maneira alguma o nosso símbolo de fé no mesmo nível da palavra de Deus, mas ela tem autoridade subordinada à palavra de Deus. Por isso, todas as nossas respostas às perguntas são baseadas na Bíblia. E uma das coisas que nós aprendemos nesse simpósio foi cantar o breve catecismo em algumas músicas. E a nossa irmã Verônica vai cantar conosco agora e vamos buscar aprender a primeira pergunta do breve catecismo, para aqueles que não estiveram aqui. E nós receberemos deles, eles vão me enviar pelo menos as 20 primeiras perguntas já com as suas cifras e partituras. Vamos cantar então. Ela vai cantar a primeira vez, segunda vez, depois vamos cantar juntos. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Eu vou contar pra você. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Eu vou contar pra você. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Vamos todos juntos agora? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Eu vou contar pra você. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Para mim foi um tempo muito bom esse simpósio que nós fizemos. O Alexandre, nosso superintendente da escola dominical, que pediu esse trabalho ao conselho, e nós realizamos. E a proposta que nós vamos fazer, já vou falar para a igreja toda, é que a gente possa fazer pelo menos todo ano um simpósio como este e avaliar como nós temos andado construindo uma escola bíblica dominical que ensina a doutrina cristã desde a mais tenra idade, para que o nosso povo saiba de fato quem é nosso Senhor. Vamos fazer uma oração de ação de graças por esse tempo. E como nós ficamos envolvidos com eles mais tempo, eles estiveram na nossa casa, dormiram lá, comeram com a gente, eu peço para minha esposa fazer uma oração de ação de graças pela vida da família que esteve conosco aqui e pelo trabalho que realizamos. Trabalho que vai ser só o primeiro de muitos, com a graça de Deus e com a bênção do conselho e de toda a igreja. Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, como é bom vermos que o Senhor age na vida da Tua igreja, como é bom ver que o Senhor nos abençoa,
a despeito de nós, a despeito da nossa falta de fidelidade com relação aos teus decretos, aos teus estatutos, apesar do nosso coração inconstante, das nossas vontades inconstantes, o Senhor tem sido fiel, porque essa é a tua promessa. Somos gratos ao Senhor, Pai, pela presença dessa família muito querida, pastor Daniel Bassos, Luana, Cindy, Vitor, que estiveram na nossa casa, que estiveram aqui também conosco na igreja nesse fim de semana. Foi abençoador e ao mesmo tempo desafiador. Te rogamos, ó Deus, a bênção sobre os projetos que poderemos a partir deste simpósio fazer na nossa igreja, a fim de aprendermos de Ti e sermos mais capacitados a ensinar aqueles que se achegarem aqui e aqueles que ainda não Te conhecem de uma maneira mais aprofundada. Te pedimos também, Senhor, a Tua bênção sobre o conselho dessa igreja, sobre os oficiais, sobre o pastor aqui, licenciado e o designado, para que, a seu tempo, a gente possa colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado. E toca também, Senhor, em nossos corações, o desejo e a vontade e a atitude de colocar os nossos joelhos no chão por mais tempo e mais vezes durante o dia, a fim de orar, colocar essas coisas diante do Senhor, para que possamos todos juntos caminhar numa direção concreta e certa, que é a de aprender de Ti e de chegar em casa, de chegar na Tua presença, na glória eterna, satisfeitos e tendo cumprido aquilo que o Senhor demandou de nós durante todo esse caminho. Abençoa-nos, Senhor, nesse culto. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração e fala conosco, Pai, é o que Te pedimos, certos de que o Senhor há de nos atender. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, meus irmãos. Vamos cantar o hino Grandes são as Tuas obras. E enquanto cantamos este primeiro hino, esse primeiro louvor ao nosso Deus, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Dízimos e ofertas que são aplicados na obra do Senhor integralmente, são aplicados para que a igreja possa se estender na face da terra, abençoando nossos missionários, sonhando com o retorno do nosso ponto de pregação em Três Poços. Mais uma das coisas para vocês orarem de joelhos, orem para que aquela luz se acenda novamente lá. O verdadeiro evangelho precisa ser pregado também lá em Três Poços. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor. Graças a paz, irmãos. Vamos ficar de pé, louvando esse Deus. Grandes são as Tuas obras. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá,
todas as nações. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, e quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só o teu nome é santo, Senhor. Não é uma possibilidade. Todas as nações virão e adorarão. Ele cumprirá o encontro de todos os seus eleitos até aos confins da terra. Nós podemos usar o privilégio de fazer parte disso, ou nós podemos não entender que nós somos parte da missão e ele levantará outros para isso. Espero que vocês todos já tenham entendido e queiram participar desta obra que ele nos dá a graça de fazer parte. Vamos agora agradecer ao nosso Deus, porque é ele que nos supre para participarmos da sua obra. Peço ao diácono Carlos que faça esta oração. Santo, santo Deus, graças te damos, Senhor, porque podemos estar aqui mais uma vez na tua casa, podendo estar louvando o teu nome, agradecendo por tudo. E queremos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas. Abençoado seja o nome e o lar de cada um, que eu possa estar sempre suprindo, não deixando faltar nada para eles. Abençoado seja o teu nome. Aceite, Senhor, o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito, seja tudo feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos continuar louvando, né, pastor? Isso aí. Começando por mim e por você também. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. De novo, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, onde tu és
para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Ainda nesse espírito de louvor, nós entoaremos esse cântico maravilhoso que é o doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inunda meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inunda meu ser. Diga assim: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inunda meu ser. Doce nome, E transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, doce nome, e transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Amém. A igreja se assente um pouco. Nós acabamos de cantar, né, que o nome de Jesus é doce e pode remover a tristeza do nosso coração. Se você ainda não é alguém que confessou Jesus como Senhor e Salvador, a sua principal tristeza não é porque você não tem coisas, mas sim porque você tem um vazio do tamanho de Deus e você precisa preenchê-lo com a pessoa de Jesus Cristo.
Você precisa confessá-lo como Senhor. Você precisa entregar sua vida para Ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados e buscar um Salvador. Mas se você já nasceu de novo, a tristeza que você deve ter no coração é a tristeza de ter ofendido a este que morreu por você. Não a tristeza por coisas, não a tristeza por este mundo. Quando você nasceu de novo, você nasceu para um mundo eterno que não é o aqui e agora. Nós precisamos rever nossas prioridades, amados. Nós precisamos fazer com que o nome de Jesus seja doce para nós. Nós precisamos viver para Ele. E é dele que nós falaremos agora. É dele que nós exporemos a Escritura, pois o nosso tema é Cristo. Abram suas Bíblias, por favor, comigo, no Evangelho de Lucas. Será a primeira de 4 leituras que eu farei durante essa pregação, que tem o mesmo ponto. Mas é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, e eu começarei do versículo 18 e lerei até o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20. Só por mais alguns instantes eu peço que a igreja fique de pé, já que leremos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o médico amado Lucas. Assim diz a toda suficiente palavra de Deus. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre a todas a de lançar João no cárcere. Pode se assentar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, dentro da exposição harmônica dos Evangelhos, esta é uma passagem que muitas vezes passa desapercebida, Senhor, e eu peço a Tua ajuda, Senhor Deus, tanto a mim quanto aos meus irmãos, para que o Senhor fale aos nossos corações através das verdades contidas neste pequeno trecho e evento da Escritura. Senhor, o Senhor tem tesouros, Senhor Deus, novos e velhos, a serem retirados da Tua palavra. Por isso ela é toda suficiente para o cristão. Nós não precisamos de outras fontes para vivermos e glorificarmos Teu nome e termos aquela vida abundante e plena que Tu nos promete. Abençoa-nos agora, Pai, e que a Tua palavra seja gravada em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, da última vez que eu preguei sobre o Evangelho à noite aqui com a igreja, já que na semana passada eu não estava aqui, tive o privilégio de estar no aniversário da congregação de Vassouras, e vocês foram alimentados pela pregação do reverendo Fernando. Nós voltamos então naquele episódio onde os ministérios de João e Jesus se encontram. E João estava dando testemunho sobre Jesus, ele anunciava o Evangelho, as boas novas ao povo. Irmãos, as boas novas que ele anunciava são as boas novas que nós devemos anunciar. Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o único Salvador. Sem Jesus ninguém chegará ao Pai. E essa era a mensagem de João. O ministério de Jesus crescia e o de João atraía também as vistas do governante colocado pelos romanos. Mais de uma vez, João havia enfrentado Herodes pelo seu adultério. Herodes, que era alguém que governava 4 regiões, isso quer dizer um tetrarca. Ele e os seus irmãos dividiram o reino que era de seu pai, o Idumeu, que tentou matar Jesus como criança e matou todas as crianças abaixo de 2 anos na cidade de Belém. Esse Herodes, filho deste homem, ele agora governava 4 regiões,
E não só satisfeito em governar essas regiões, ele se tornou adúltero ao tomar a esposa de seu irmão Herodias. Herodias representa no Evangelho a pessoa de Jezabel no ministério de Elias. Ela tem o mesmo espírito de Jezabel. Foi ela que exigiu de Herodes um rei fraco como Acabe era. E aí eu estou citando lá o reino do norte, quando Acabe governava em Samaria e era casado com Jezabel. E Elias orou com instância e por 3 anos não houve chuva sobre a terra para punir um rei que havia feito muitas maldades, como Herodes fez, e uma rainha que era pagã, adoradora de ídolos e também adúltera, que era Jezabel. Aqui nós temos a mesma similitude entre o reinado de Herodes e Herodias. E além de tudo que ele já tinha feito de mal junto com ela, por ele enfrentá-lo, por ele pregar o evangelho, por ele confrontá-lo, por ele ser um profeta, e é isso que o profeta faz, confronta os pecados dos homens, para que eles se convertam, ou para que eles sejam cada vez mais julgados pelo poder de Deus. Ele acrescentou sobre si o pecado de lançar o precursor de Jesus, o primo do Senhor, aquele bebê que no ventre adorou o eterno, João, no cárcere. Além disso, meus irmãos, nós observamos, como eu disse, que o ministério de Jesus crescia. Se João chamou a atenção de Herodes, o que em breve aconteceria era que Jesus também chamaria a atenção de Herodes. Por favor, vão comigo lá em Marcos capítulo 1, no versículo 14. É-nos dito neste texto que depois de João ter sido preso, que acabamos de ver, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Observe também Mateus 4,12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E o Evangelho de João, capítulo 4. Observe como esse episódio é importantíssimo, ele está nos 4 evangelhos. Estar nos 3 sinóticos é normal, mas estar em João, observe que no capítulo 4, é dito que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Irmãos, esse era o primeiro ano do ministério de Jesus. Ele cumpriu um ministério na região chamada Pérea. Ele cumpriu o seu ministério na Galiléia. Ele cumpriu o seu ministério em Jerusalém, quando ele expulsou pela primeira vez os vendedores no templo com azorague de cordas, expulsou os cambistas, tirou os animais do pátio dos gentios. Nós acabamos de cantar que todas as nações virão. E quando Jesus fez isso e expulsou lá, ele estava declarando exatamente isso. Abram espaço para que as nações venham e adorem ao Senhor. Além disso, ele continuou o seu ministério na Judéia, na tetrarquia de Herodes. Mas quando aconteceu de João ser preso, Jesus voltou para Galiléia. E aí a pergunta que é o tema desse sermão: por que Jesus deixou a Galiléia? Eu fiz a conexão entre Herodes, Herodias e Jezabel e Acabe. O que aconteceu, irmãos, quando Jezabel, sabendo que os seus profetas, os seus sacerdotes, os sacerdotes de Baal e de Astarote, a deusa mãe, a deusa lua, a deusa que é adorada até hoje por aqueles que adoram uma deusa,
como mediadora e intercessora. Esta deusa e seus sacerdotes foram mortos por Elias. O que ela falou que ia fazer? Ela falou que iria perseguir Elias até matá-lo. E qual foi a reação do profeta Elias? Aquele homem que resistiu bravamente 3 anos, sendo alimentado por corvos, sendo alimentado por uma viúva, que poderosamente veio e anunciou e confrontou esses sacerdotes e pediu o fogo do céu, e o fogo do céu veio e liderou o povo na matança, e que orou e voltou a chover. Quando ele ouviu de Jezabel o que ela ia fazer, ele fugiu apavorado. Se refugiou numa caverna. Alguns tentam colocar que ele estava deprimido. Não, ele não estava. Ele estava sofrendo com a dúvida de que aquilo que ele fez não foi o suficiente para agradar a Deus. Ele estava num estado emocional de estar sob o poder de uma pessoa, esquecendo quem era o Deus que ele servia. Deus foi compassivo com Elias, louvado seja Deus por isso. Ele primeiro tratou ele com carinho, primeiro ele alimentou Elias, primeiro ele cuidou de Elias. Ele não falou para Elias através do trovão, ele falou através de um vento, de um cicio, de um vento macio. E Elias continuou em sua missão, porque Deus tratou com aquele homem fraco, como todos nós somos, para que ele continuasse na missão. Será que é por isso que Jesus fugiu? Jesus teve o mesmo medo de Herodias e de Herodes? Não, não é por isso. Jesus deixou a Judéia porque não era o tempo. Não era o tempo de Jesus morrer. Se Jesus tivesse enfrentado o poder de Herodes naquele momento, dentro do campo do Si, que só pertence a nós, seres humanos, ele poderia ter morrido, ou ele teria que se apresentar como o Cristo que era. E como foi, no momento antes da crucificação, derrubar todo um exército apenas por falar, porque ele é o Filho eterno de Deus, o nosso Redentor divino humano. Não, Jesus não fez isso. Não era a hora. Não era a hora dele se apresentar como Cristo de Deus. Não era a hora, e por isso ele foi para a Galileia continuar o seu ministério. Parece uma coisa pequena, mas quando nós olhamos para todo o Evangelho, nós aprendemos do próprio Cristo que há momentos para cada uma de nossas atitudes. Há o tempo oportuno, que é de Deus, só de Deus. No grego, esse tempo é chamado de kairos, que é o tempo de Deus, que independe do nosso. É aquela passagem que diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós devemos ser obedientes ao ponto de esperar a sua vontade. Nós não podemos cair nos mesmos pecados que os nossos patriarcas caíram. Quando Abrão e Sara, quando não viam a gravidez vir, eles pegaram Agar, e Agar acabou concordando com isso, e eles geraram Ismael. Isso foi querer dar um jeitinho nas coisas de Deus, em vez de esperar o tempo oportuno. Passou mais 14 anos até que Deus voltasse a falar com Abrão, e aí a promessa fosse cumprida. Jesus sabia que não era o tempo, não era o kairós de Deus. Ele não enfrentou Herodes, e quando nós lembrarmos que quando ele foi mandado por Pilatos até Herodes, Herodes vai falar: eu queria mesmo falar com você. Há muito tempo eu queria saber de você. Sabe quando que foi esse muito tempo? Foi quando ele prendeu João Batista. Porque ele já sabia que o ministério de Jesus ultrapassava o de João. O que Herodes queria ver? Milagres, sinais, como todos os outros.
mas também queria saber se esse novo rabi, esse novo profeta, tinha uma mensagem talvez diferente de João, uma mensagem que se acomodasse ao seu adultério. Não, Jesus não tem. Jesus não é alguém que cede ao pecado. Jesus ama pecadores e acaba morrendo por eles na cruz, mas não para que eles continuem nos seus pecados, mas para que eles sejam santos. Herodes não era um dos eleitos, ele não seria alcançado. Não era o momento oportuno de Deus para que Jesus estivesse com Herodes, e por isso ele foi para Galiléia. Galiléia que nós veremos como tratará o Senhor Jesus. Galiléia que era considerado menor do que nada para o judeu de Jerusalém. Se alguém quisesse ter um ministério que aparecesse, vá para a Judéia, vá para Jerusalém. Os próprios irmãos incrédulos de Jesus falarão isso depois. Se você quer ser dado a conhecido aos homens, vá para a festa. Falando da próxima Páscoa, que nós veremos mais para frente. Mas não era o tempo oportuno de Deus. Jesus tinha ainda que levar aqueles discípulos que eram imaturos na fé, que não estavam seguindo a maioria deles agora ele vai ter que encontrar Pedro novamente lá na Galiléia. Ele precisava tratar estes homens durante 2 anos e meio, 3 anos no total, para que esses homens aprendam a doutrina da palavra de Deus. Irmãos, nós não fazemos discípulos do Senhor em 6 meses. Nós não fazemos e capacitamos pessoas para confessar Cristo como Senhor com um curso de 13 lições. É preciso tempo de discipulado. E um dos motivos que fez Jesus deixar a Judéia e ir para a Galiléia, além de não ser o tempo de estar com Herodes, era o discipulado dos 12. O Senhor quer gastar tempo com cada um de nós, para que nós deixemos de ser bebês, meninos, e possamos amadurecer na fé. O Senhor faz isso nos colocando sobre a proteção de pessoas que querem, de fato, ensinar. A característica básica de um discípulo é querer aprender. Se você não quer aprender, você não sabe ser um discípulo. Para você ser cristão, você precisa querer aprender. Você precisa estar disposto a todas as oportunidades de aprendizado que vão ser dadas. Seja através da pregação da palavra, seja através da nossa escola bíblica dominical, ou seja através de eventos como fizemos agora no sábado e outros que já fizemos no passado e faremos outros com a graça de Deus. Neste momento, o Senhor foi para Galiléia, para que os seus discípulos aprendessem mais do Senhor. Por isso temos 2 motivos para o Senhor ter deixado a Judéia. Não era o tempo de se confrontar os poderes seculares deste mundo. Irmãos, entendam uma coisa: Satanás não tem nenhuma grama de terra do universo. Tudo pertence a Deus. Ele é o rei absoluto sobre tudo e todos. Mas quando o Senhor chamou Adão e colocou ele no lugar de gerente da criação, ele permitiu a Adão controlar todas essas coisas. E quando Adão não tomou a posição correta de repreender a sua esposa e confessar o pecado dela e o dele, porque ele estava do lado, quando ele não fez isso, ele colocou toda a criação sob maldição, debaixo do império parasita de Satanás. Se Jesus tivesse confrontado Herodes neste momento, seria a batalha do reino eterno contra o império parasita. E como não era o tempo de Deus para que Jesus fosse crucificado, ele teria que trucidar o império de Herodes. Por isso ele foi para Galiléia. Primeiro motivo. O segundo motivo
foi para ensinar os seus discípulos que a batalha que nós devemos vencer não é contra o Estado, mas sim contra o nosso próprio pecado, assim contra a nossa própria miséria, a nossa própria necessidade de um Salvador. Eles precisavam reconhecer que eles precisavam de um Salvador em primeiro lugar. E assim que eles anunciaram que esse Salvador era o Cristo, lembra que Pedro foi revelado isso para ele? A gente vai ver isso mais para frente. Mas foi revelado através do Espírito, como o próprio Senhor disse. E aí eu tenho que fazer aqui um adendo. Além disso, ele disse que nesta base da confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, a igreja seria construída. Ele é a rocha de fundação, não Pedro e nenhum dos apóstolos. Apóstolos que só existiram até o primeiro século. Hoje, qualquer homem que se chama apóstolo é um usurpador. Ele não é apóstolo, de maneira alguma. Mas então o Senhor precisava apresentar a eles que o nosso ministério, Igreja do Senhor, é diferente. E para isso ele foi para Galiléia. Mas observe comigo João, capítulo 4, versículo 4. É dito então nesse texto que era necessário ao Senhor atravessar a província de Samaria. Para quem conhece, tendo estudado como era a distribuição das estradas e das cidades lá naquela região onde hoje é Israel, Jesus poderia chegar a Galiléia sem passar pela Samaria. Havia uma estrada mais longa, que era a estrada que os judeus usavam normalmente, para não passar entre os mestiços, entre aqueles que eles consideravam escória do mundo, que eram os samaritanos. Mas o Senhor deixou a Judéia por um terceiro motivo. Ele precisava passar na província de Samaria. Mas deixemos para as cenas dos próximos capítulos esse ponto. Uma próxima pregação nós vamos ver por que ele precisava passar na província de Samaria. Basta nós, nesse dia hoje, entendermos essas duas coisas. A Igreja de Jesus Cristo não é chamada para se imiscuir, ou seja, se intrometer nos assuntos do Estado. Não é chamada. Nós, como cidadãos, devemos sim votar de acordo com os princípios gerais da Escritura. Nunca um pregador evangélico, protestante, principalmente presbiteriano, deve usar este púlpito para poder falar de candidato A ou de candidato B. Mas sim falar que nós devemos orar pelos nossos governantes e, sendo possível a nós, votar de acordo com a Escritura. Jesus preferiu nesse momento não confrontar o poder secular. Isso não desmerece o ministério do Salvador, de maneira alguma. Pelo contrário, ele viu qual era o tempo oportuno de Deus. E aí ele se dirigiu à Judéia. E o segundo ponto, meus irmãos, nós não devemos nos meter como igreja nos assuntos do Estado, porque a nossa obra é muito mais importante, que é a mesma que Jesus foi fazer na Galiléia, com os 12, com os 70 e outros discípulos, que é fazer discípulos. Ensinar sobre Jesus, ensinar sobre a palavra, ensinar sobre os princípios gerais da Escritura, ensinar a doutrina exposta em nossos símbolos de fé, para que os nossos irmãos, cada um aqui presente, tome decisão por sua consciência do que fará enquanto estiver neste mundo, aonde nós sujamos ainda os nossos pés com pecado. Nós precisamos parar de confundir as coisas. O nosso
nosso chamado é para ser embaixadores de um reino que é eterno e muito superior às coisas que acontecem nessa nossa pequena passagem pela terra. Mesmo que você viva 100, 110 anos aqui nessa terra, não se compara com a eternidade. Vamos entender que o tempo oportuno de Deus, agora, para nós, é para que façamos discípulos. É o tempo oportuno de Deus para nós, para que nós cumpramos o mesmo ministério terreno que Jesus cumpriu. Nós não morreremos na cruz para salvar ninguém. Nós não substituiremos ninguém. Um só cordeiro precisava ser morto no altar da cruz, e já foi, que é Jesus. Mas nós somos chamados a seguir suas pisaduras. Como o apóstolo Paulo ensina, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E o que Cristo fez? Ele deixou de confrontar Herodes, e com isso todo o sistema do império das trevas, que governa em muitos pontos do mundo, para se preocupar em fazer discípulos, para que novas embaixadas do Senhor sejam colocadas, por exemplo, em Três Poços, sejam colocadas entre os curdos, seja colocada no Timor, seja colocada lá no Uruguai, seja colocada em algum outro bairro da nossa cidade que ainda não tenha presença e o luzeiro do verdadeiro evangelho bíblico e reformado que nós pregamos. Nós devemos ficar satisfeitos quando outros luzeiros são acesos, não presbiterianos, mas que são fiéis à palavra. Mas nós devemos sim confrontar aqueles que querem usurpar isso, os lobos que se dizem pastores. Mas com relação ao Estado, vamos votar em quem for melhor. Mas para isso você precisa conhecer a doutrina da Escritura. Vamos votar sem paixões. O nosso amor é por Jesus. Nós estamos aqui para amar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o único Messias. Não há outros. Nós precisamos aprender, então, que Jesus deixou a Judéia porque não era o tempo oportuno de reformar os governos. Por melhor que seja o governante, as nossas confissões, os nossos tratados teológicos falam que só existe governo verdadeiro na terra se for exercido por um piedoso cristão verdadeiro, que confessa toda a verdade da Escritura. Mesmo que diga isso, Deus está no controle desse tempo e quem vai estar no poder é aquele que Ele determinou. Nós devemos votar de maneira coerente, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que é prioritário, meus irmãos. Esse é o tempo oportuno para que nós façamos discípulos. Esse é o tempo oportuno para que nós revitalizemos na nossa escola bíblica dominical. Esse é o tempo oportuno para que nós nos reunamos em oração. Nós agora temos um grupo de intercessão no WhatsApp que todo dia eu coloco um propósito de oração diferente, para que mesmo que nós não estejamos reunidos no mesmo lugar, nós estejamos orando pelo mesmo propósito. Seria ótimo se nós pudéssemos nos reunir juntos, todos os dias. Isso ia fazer com que a nossa intimidade como igreja do Senhor seria muito maior. Mas nós sabemos que este mundo rouba o nosso tempo. Nós temos um culto de oração à noite de terça-feira que precisa de mais pessoas para orar aqui. Não que o Senhor não ouça a oração de 5, de 7, de 2, de 1. Ele ouve. Mas, irmãos, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos cumprindo o segundo motivo que Jesus deixou a Judéia: fazer discípulos. Como a igreja do Senhor faz discípulos? Orando, evangelizando, discipulando, que é ensinar todas as coisas. E aí nós temos os nossos cultos de quarta-feira, que tem qual propósito? Ensinar a doutrina da Escritura. Não é possível que todos aqui tenham atividades à noite de quarta-feira e não possam se dispor a estudar mais da Escritura. Nós, Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, IPB 207,
iremos sempre disponibilizar o máximo para que os discípulos do Senhor sejam maduros. Nós queremos começar, como foi anunciado pelo Mauro na semana passada, pequenos grupos na nossa igreja para que nós tenhamos encontros nas casas. Não necessariamente toda semana, pode ser de 15 em 15 dias, mas para poder fazer a pregação do Evangelho para pessoas que não virão aqui. Irmãos, até hoje existe um estigma de que existem pessoas que não entram numa igreja protestante. E quando eu falo igreja protestante, é porque a nossa igreja é protestante. Não é uma igreja evangélica, qualquer jeito por aí que se chama de evangélica. É uma igreja que vai defender a fé e vai defender a noiva contra as heresias. Mas se a reunião for na sua casa, o seu vizinho vai, o seu amigo vai, a sua família vai. E aí vai ser a oportunidade de você fazer o que Jesus foi fazer na Galileia, testemunhar e fazer discípulos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e coloquem em seus corações o desejo ardente de fazer a mesma coisa que Jesus tinha para fazer no tempo oportuno de Deus. Fazer novos discípulos, trazer novas pessoas para o rebanho, trazer novas pessoas para o aprisco, não para buscar bênçãos materiais como por aí prometem, sendo que Jesus nunca prometeu. Não para buscar pessoas com dons que já cessaram no primeiro século, mas sim para buscar sermos imitadores de Jesus. Deus abençoe, que a palavra de Deus faça morada em nossos corações, dos aqui presentes e dos que nos assistem pela internet. Vamos fazer uma oração final de agradecimento ao nosso Deus. Eu peço ao presbítero Delso que faça essa oração final. Entoaremos o tríplice amém. Depois, vamos orar com o presbítero Delso. Trabalho certo é de propagar a tua palavra, de anunciar, ó Pai, que só Jesus salva, porque Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. E nós nos coloquemos, ó Pai, à disposição do Senhor para uma vida de santidade, uma vida de produtividade. Que a tua palavra diz que ela produz frutos conforme a tua vontade. A semente é lançada e ela pode produzir uma árvore que dê muitos frutos. O semeador é aquele que planta, que anuncia a tua palavra, lançando, ó Pai, a semente para que ela germine nos corações daquele o qual o Senhor já elegeu. Nós não sabemos quem são, Pai, mas que nós possamos ter uma vida de retidão, mostrando ao mundo o quão gostoso, o quão maravilhoso é viver na Tua presença. Ó Deus, abençoa Teu servo, tem ministrado a Tua palavra segundo os Teus ensinamentos. E que nós, ó Pai, como discípulos, possamos ser fortalecidos dia a dia, para que vivamos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, usa de misericórdia e de bondade sobre nós, fortalecendo-nos, enriquecendo-nos com a Tua palavra e dando-nos, ó Pai, sempre a unção do Teu Santo Espírito, que nos fortalece, nos capacita e
nos impulsiona para a tua obra. Dá-nos uma noite de paz na tua presença, Senhor. Nós possamos, se o Senhor permitir, nos acordarmos amanhã, possamos viver essa semana para o teu louvor e para a tua glória. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Dá-nos sempre a tua paz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.